Deixa-me então fazer esta pergunta, Gonçalo Amaral. Pode ter sido Christian Bruckner o autor de que seja o que for que aconteceu à Madeleine McCann, ou não? Para responder a essa pergunta, primeiro é preciso demonstrar que existiu um rapto. E aquilo que eu lhe posso demonstrar é que todas aquelas pessoas que ali estiveram mentiram, nunca existiu nenhum esquema de vigilância dos filhos que estavam em casa, nos apartamentos a dormir. Deslocavam-se aos apartamentos para utilizar o WC, isso está escrito em declarações que prestaram. Diziam à recepcionista que iam ao apartamento ver os filhos, não diziam que ia à casa de banho, porque a casa de banho, junto à piscina, não tinha grandes condições para lá ir. Simularam uma situação de entrada de rapto, com a janela, com a abertura daquilo tudo, dizendo que a janela estava aberta, estava fechada. Primeiro estava fechada e depois ficou aberta. Onde só há uma impressão de gestão, que é da mãe da criança. Não há sinais de arrombamento naquele apartamento, portanto só há duas formas de ali entrar. Uma com uma chave falsa, que foi investigada e não chegámos a conclusões que dissessem que poderia ter sido utilizada, portanto em princípio não o foi, e outra entrada pela portada, por onde todos entravam sozinhos. Levaram-nos, portanto mentiram, houve muitas mentiras, levaram a polícia judiciária a perder muito tempo e a encaminhar-se por um caminho que, por exemplo, levaram-nos a Robert Murad. Há uma testemunha que nos indica o caminho do homem que levava a criança ao colo para a vivenda de Robert Murad. E, apesar desse erro, foi graças ao Robert Murad, graças à publicidade em torno de Robert Murad, nós conseguimos ter o tal testemunho dos irlandeses. Porque há um dos irlandeses que diz, que avista aquele homem que diz que é o pai dele, que afirma que é o pai, a não sei quantos por cento, que é o pai da miúda, e que Jerry diz, McCann este transportava a criança. Não é Robert Murad, que esse conheço eu. Portanto, isto está tudo no processo. E está no processo, e repare. Mas também está no processo. Só numa coisa. Gonçalo Amaral, deixa-me tentar... Estas pessoas, isto é importante que se diga, estas pessoas que fizeram o que fizeram, que durante aquela semana abandonaram os filhos, onde até, neste caso concreto, neste apartamento onde desapareceu Madeleine, a própria Madeleine teve, no dia anterior ou 2 dias antes, cerca das 10 da noite, a chorar durante mais de 1 hora, a gritar pelos pais, e ninguém lá foi, portanto, não se sabe por que razão não foram, mas o facto é que não estava a funcionar o sistema de vigilância, digamos assim, ou já não era necessário àquela hora, porque pode ter sido por qualquer razão que desconhecemos, mas o facto é que ela esteve ali abandonada. E estas pessoas que abandonaram os filhos, que mentiram à polícia e continuam a mentir porque nunca contaram a verdade do que efetivamente se passou, e que era necessário realizar uma reconstituição em Portugal, ainda hoje se mantém para afastar ou não afastar o que ali se passou e, de facto, definir tempos. Porquê que essa reconstituição nunca foi feita? Não foi feita porque houve muita pressão mediática. Nós não conseguíamos fazer ali a reconstituição. Não é só em sossego, em termos práticos. Eu recordo-lhe só uma... mas, voltando um pouco atrás, em termos da reconstituição, estas pessoas saíram de Portugal. Saíram todos e nunca vieram para cá. Mas estiveram cá durante bastante tempo, naqueles dias a seguir. Exatamente, mas os amigos já tinham saído. E se fossem portugueses, não tenho dúvida, estavam cá em Portugal, seguramente que a reconstituição teria sido feita em qualquer altura. Aqui os amigos recusaram-se mais tarde a vir a fazer. Mas foram intimados a isso? Foram notificados para isso? Estavam apenas como testemunhas. E recusaram-se a vir. E se reparar, ao longo destes anos, os jornais britânicos e todos os outros jornais do mundo mas principalmente os britânicos, estão interessados no caso e nunca foram tentar entrevistar alguma daquelas pessoas que ali estavam. Apenas e só o casal. Portanto, os outros, todos que planearam aquele esquema em termos de entregar 2 documentos... Mesmo no documentário de 8 episódios que está disponível na Netflix, essas pessoas não aparecem, é verdade. E não apareceram. É verdade. E, portanto, só para lhe recordar isto, nós, a partir daquele ponto em que foi efetuado esse avistamento, digamos assim, esse testemunho que é relativo àquela noite, por volta das 10 da noite. Nós tentámos a determinada hora, fugindo dos jornalistas, bater toda aquela zona até em termos de residências, a partir dali até ao mar. E quando já estávamos quase a meio do caminho, algum de nós é descoberto. E nós tivemos que abandonar a zona. Foi uma diligência que nunca conseguimos acabar, por causa do
da confusão que ali se armou. A quantidade de jornalistas que havia ali, sim. Isto foi o que se passou. Muito bem. Gonçalo Amaral, na altura, percebe-se agora, e eu queria perguntar-lhe isto, Christian Bruckner foi uma das pessoas que chegou a ser identificada como das pessoas de interesse para a investigação na altura. Tanto quanto foi noticiado, chegou a haver 600 pessoas, ou ao longo do tempo acumularam 600 pessoas que podiam ser de interesse para a investigação. Foram realizadas muitas diligências no momento do processo. Christian Bruckner foi uma dessas 600 pessoas ou não? Só relendo o processo toda não vez tem memória disso. Já me disseram que sim, que tinham lá ido bater à porta, colegas são reformados como eu, e disseram que a pessoa não estava em casa. Mas foram às centenas. Mas deve ter São às centenas. Mas repara uma coisa, Gonçalo Amaral. A questão que está aqui, mas é que a questão que está aqui em causa é... Pode ter sido por furto. Nós também andamos... Nós sabemos que ele cumpriu uma pena. Levantamento de pessoas de furto, nomeadamente furtos em apartamentos. E ao que parece, este senhor não estava na listagem de furtos de apartamentos, terá roubado gasolina. Combustível, sim. Sim, mas agora aquilo que se sabe aparentemente se sabe sobre este homem é verdadeiramente preocupante, sobre vários pontos de vista. É como eu lhe digo, é um suspeito quase perfeito. Mas sabe-se que ele tem um longo cadastro de crimes sexuais, que, ao contrário daquilo que parecem ser outros criminosos desta tipologia, que não tem uma especial fixação numa determinada idade, há comportamentos aparentemente aleatórios. De resto, ele está condenado pela violação de uma turista americana. Aquilo que eu vi... De 75 anos, ocorrida a violação, sim, na Praia da Luz. Sim, sim. Sabe-se também... Enfim, eu gostava de... Ou seja, o que eu gostava de perceber é se ele foi investigado e porque é que desapareceu o interesse sobre ele. Ou se nunca foi encarado seriamente, com a informação que havia na altura. Sabe, a informação que havia relativamente aos pedófilos era apenas e só que eram pedófilos. E pessoas que estavam próximas do aldeamento. E como o próprio José Alberto disse, são às centenas. E não é possível estar a investigar pormenorizadamente cada um. Avançar mais. Eu recordo-me que, por exemplo, nós chegámos até a Albufeira. Albufeira e Tavira e por aí afora. E que... as investigações não se conseguem fazer assim dessa forma. Gonçalo Amaral, mas espera aí, esta violação dessa turista americana foi 2 anos antes do desaparecimento da Madeleine. Diga? A violação da turista americana, de 72 anos, eu disse 75 quando é que foi 72. publicada em termos à Polícia Judiciária? Quando é que foi? Sim. Eu não tinha conhecimento dela. Não houve, a senhora fez uma queixa. Por exemplo, eu posso lhe dizer... A senhora fez uma queixa. Aonde? Quando? Em termos da Polícia Judiciária, em termos de saber se estamos à procura de um pedófilo, porque este homem... estamos à procura de um violador de uma pessoa adulta. Não, com certeza não, mas é porque ocorreu 2 anos antes e ele está agora detido numa prisão alemã, sim, exatamente a cumprir pena, sim, por este crime. Sim, é este o crime que o conduziu neste momento à prisão. Que foi identificado muito mais tarde. Foi identificado em 2018. Ora, aí está, portanto, em 2007 com base em duas evidências em 2007 essenciais. Não estava identificado. Mas há um cabelo que foi encontrado na cama da vítima, vítima da violação, que foi preservado e que permitiu agora atualizar e fazer o match, fazer Sim, mas isso é outra investigação. Isso não é a investigação com certeza, do caso médio. Mas acontece que este homem que se manteve no Algarve e naquela região durante algum tempo, é assim que eu procuro entender as fotografias que foram divulgadas pela polícia alemã sobre as casas, os locais, os veículos, etc. E eu gostava também de o ouvir sobre isso, sobre este exercício da polícia alemã, que é apelar à memória de alguém, com alguns detalhes muito, não sei se são subtis, não, mas enfim, com alguns detalhes. E as fotografias dizem alguma coisa, por exemplo, seja das casas, seja dos veículos que a polícia alemã revelou? Eu penso que o apelo serve o que serve, porque, por exemplo, a autocaravana foi levada de Portugal para a Alemanha para ser examinada. Portanto, a autocaravana, uma Volkswagen Westfalia, branca e amarela. E o que era importante era tentar perceber porque é que aquelas imagens que são passadas e que foram passadas foram alteradas. Estas são as imagens que eu recolhi ainda ontem do site da Polícia Alemã. Eu posso-lhe mostrar uma fotografia, que é a fotografia da viatura com que
esse suspeito andava e andaria em 2007, segundo a própria polícia alemã, e que é totalmente diferente daquilo que nos tem mostrado. É esse o veículo? É este o veículo. E se reparar na fotografia que Mas está o aí na veículo não é traseira, igual. É igual, é. É? Se reparar na fotografia, se tiverem uma outra fotografia Temos. da traseira da viatura, Penso que sim. Eu estive a reunir. É esta. se reparar, pode ver que ali, naquela imagem, há ali dois pormenores. Primeiro, foi tapado. Nota-se que falta ali uma cor, está ali um preto no meio, e tem um novo logotipo ao lado direito. Depois tem a chapa de matrícula. A imagem. Tem a chapa de matrícula tapada e tem a letra D. A matrícula é portuguesa. Pois, o carro é de 82 e foi registado em Portugal em 2004. Se quiser, pode ficar com a fotografia. Portanto, o que está a dizer é que Relativamente ainda à mesma Mas esta viatura, fotografia é de quando? Tem ideia? essa fotografia é do ano passado. Esta é do ano passado? É do ano passado. Portanto, Ou podemos já saber... ou seja, E tem aqui outra mas no ano fotografia passado aquela carrinha que nós estávamos a ver nas imagens já estava na Alemanha, ou não? terá saído de Portugal no ano passado para a Alemanha. E esta fotografia foi tirada em Portugal ou na Alemanha? Em Portugal. Esta é outra fotografia da mesma viatura. Com licença. Agora o que se pergunta, E ou seja, o que é que está a dizer com isto? O que é que eu estou a dizer é evidente. É que a carrinha que foi mostrada A foto da autocaravana está completamente diferente. não é a mesma Essa é a mesma autocaravana. Essa é a mesma autocaravana. E a autocaravana foi levada daqui para a Alemanha, para ser examinada onde, e servia cá como depósito de figos e alfarrobas. E aparece então essa imagem sem essa personalização, digamos assim. Destes bonecos. Sim, sem esses bonecos. E o que se pergunta é isto: será que essa viatura passaria despercebida na Praia da Luz, noutra localidade qualquer ou não? Seguramente que não. E o que se pergunta ainda é... O que se pergunta é, será que as autoridades alemãs chegaram à conclusão que na altura de 2007 a viatura não estava assim, mas estava ainda pintada de branco e por aí afora? Quem lhes disse isso? Será que as autoridades alemãs ou inglesas, porque eu não sei quem é que fez isto, seguramente não foi em Portugal, porque quem divulgou as fotografias não foram os portugueses, e aliás não têm divulgado nada relativamente ao processo, será que quem divulgou isso está a tentar checar a informação, digamos assim, se aparece alguém a telefonar, olha, eu vi a viatura no sítio tal, dizem, esqueça que não viu nada porque a viatura era de outra forma. Gonçalo Amaral, deixa-me perguntar-lhe, assim, é possível saber mais informações sobre esta fotografia, onde é que elas foram tiradas? As fotografias foram tiradas no Algarve. No Algarve, certo. Num Sabe sítio... que eu conheço muitas pessoas que Sim, trabalhou no Algarve durante muitos anos. Sim. Pessoas que se dedicam à apanha da laranja e outras coisas mais. Portanto, são fotografias. Agora, outra questão, ainda relativamente ao pedófilo, não querendo estar a dominar, digamos aqui, a entrevista. Há aqui uma coisa diferente nesta situação toda do tal suspeito quase perfeito, como eu lhe chamo, ou bode expiatório, como se queira dizer. Há aqui um dado novo. Um dado que ainda não chegaram lá em termos de informação. Portanto, está-se muito... largou-se a bomba, disse que o suspeito é parecido com que não é. As imagens são com 43 anos. Portanto, se reparar nas minhas imagens de 2013, eu estou completamente diferente. Certo. As pessoas mudam. Mas o dado novo Ou que seja, aqui há, em vez de alguém... Esta fotografia que está a ser divulgada é dele atual e devia ser de uma de há 13 anos, é o que está a dizer. Pois, isso. Era interessante. E há aqui um dado novo. O dado novo é que as autoridades alemãs estão a pedir, estão a querer reexaminar todos os vestígios hepáticos, biológicos, hemáticos e biológicos tenham sido encontrados. Aonde? Esperamos nós, aonde? Dentro do apartamento, na viatura alugada pelo casal e também na rua. Só há 3 sítios onde foram encontrados vestígios. Dentro do apartamento, na rua, onde há sangue, onde foram recolhidos esses vestígios, e dentro da viatura do casal, alugada não sei quantos dias depois, já não me recordo. E este é que é o dado novo. E esta é que é a grande questão. Será que as autoridades alemãs
pensam resolver o caso. Quando eu até pensei que fosse uma tradução errada, quando um dirigente da polícia alemã diz que a criança pode ter sido alvejada dentro do apartamento. Isto quer dizer o quê? Que houve sangue. E que, de facto, foram os cães, os tais cães que alguém dizia aí, um advogado ligado ao casal dizia que a nossa investigação, aquilo que estava no meu livro, que no fundo é a nossa investigação, naqueles 4 meses, não foram 13 anos, nem 13 meses, foram 4 meses, que a nossa investigação tinha sido uma fantasia, uma fábula. Mas, de facto, foram utilizados cães mandados pelos ingleses e sugeridos pelos ingleses, porque eles é que sugeriam uma morte. Sim. Uma morte pior. Eu lembro-me dessas imagens, os cães identificaram o cheiro de sangue. E sempre falámos em acidente e os ingleses falam em homicídio. Não somos nós, são eles que falam em homicídio. Nós falamos em acidente. E isto está documentado. E esse tal alvejamento produz sangue. No exame que foi realizado ao local não foi encontrado nenhum vestígio de nenhum alvejamento. Nem a criança que vai ao colo tem sinais de ter sido alvejada. O que tem é que vai a dormir profundamente. Isto dizem as pessoas que por ali passaram. Ou parecia ir a dormir profundamente. E, portanto, estes são os dados. É que os cães fizeram estas marcações e estas marcações foram feitas pelos cães. Os vestígios foram recolhidos com a ajuda destes cães, da tal fábula. São os tais que a polícia alemã quer analisar. Quando se fala da saliva, só para acabar esta questão dos vestígios, quando se fala da saliva na cama da média, é mentira que não estava na cama da média. É na cama junto à janela. E a saliva o que é? É uma mistura de saliva de bebê com leite materno. E que foram identificadas a mãe e que foram identificadas as pessoas que estiveram naquele apartamento. Antes dos McCann? Antes dos McCann. E, portanto, Gonçalo Amaral, só me resta-me um minuto. Só temos aqui um minuto. Eu gostava muito de prolongar esta conversa, mas infelizmente não vai ser possível. Estamos aqui. Qual é que pode ser o interesse da polícia alemã em deixar-se seduzir, na sua opinião, por aquilo que acabou de expor, perante uma pista que não leva a lado nenhum, na sua opinião? Leva as autoridades alemãs terem competência para investigar o caso. E têm? Se tiverem um suspeito alemão, há quem diga que sim, há quem diga que não, o processo está cá. Isso pode ser bom ou mau para a descoberta da verdade material? Eu penso que a polícia, as autoridades portuguesas e as polícias portuguesas podem fazer cá, os nossos laboratórios, aquilo que os alemães querem fazer lá. Não havia necessidade de deixar ir para a Alemanha outra vez. Já foi no ano passado. Outra vez, algo para ser examinado. Poderia ter sido cá examinado. Já tinha acontecido isso. Mas deixe-me repetir esta pergunta, porque parece-me que pode ser interessante a sua resposta. O facto de ser a polícia alemã a conduzir a investigação agora, a partir deste pretexto, que é o que depreendo das suas palavras... A polícia alemã conduz a investigação lá na Alemanha, porque aqui quem conduz a investigação é a polícia judiciária. A pergunta é, isso pode ser bom, ou irrelevante, ou não, para a descoberta de provas que possam explicar o que é que aconteceu naquele dia? Hoje em dia há novas técnicas para analisar e até reanalisar aquilo que foi examinado. Se existir remanescente suficiente é possível chegar a outras conclusões. Eu recordo-me que na viatura alegada pelos casais, há cabelos que foram devolvidos, dizem que pela coloração é da menina desaparecida. Mas como não tem raiz, não conseguem apurar o ADN. Sabe-se que há laboratórios que conseguem fazer isso. Portanto, agora, os alemães que têm dinheiro podem facilmente resolver esse mistério. Gonçalo Amaral, tinha muito mais perguntas para lhe fazer. E eu muitas mais coisas para dizer. Agradeço a sua disponibilidade. Seguramente que isto vai estar nas próximas horas nos média internacionais, não é? Na Alemanha, na Inglaterra. Que carrinha é esta, afinal? É aquela que apresentaram. Sim, certo. É mesmo. Não temos não há nenhuma fotografia das autoridades alemãs com um indício da chapa da matrícula, que poderia ajudar aqui a perceber melhor. Isso pode ter sido uma técnica. É mesmo. Sim, mas tenho a certeza que é a mesma. É mesmo. Pronto. Esta é a mesma que foi mostrada, só que não é a mesma porque ela estava assim e agora está de outra maneira. Gonçalo Amaral, muito obrigado pelo contributo que acabou por dar aqui perante este caso que continua a apaixonar e a dividir opiniões de muita gente, até que se consiga finalmente encerrar, se é que alguma vez isso vai ser possível.